voltando. Bora lá, muito bom. Vacaria, ainda não fui. E eu tenho primo morando lá, tenho uma família lá em Vacaria que produz maçã e tal. Mas ainda vou fazer isso, se tiver tempo, pretendo fazer. E fico muito feliz de poder vir aqui encontrar vocês e estar com vocês aqui. Porque a raiz desse povo aqui compreende muito bem o que é lutar por liberdade. Então aqui é muito fácil eu poder falar para vocês que não é sobre armas, que é sobre liberdade, que vocês entendem o que isso quer dizer. Isso me economiza um espaço de tempo muito grande. Mas a grande questão é a seguinte, meus amigos, eu vou tentar fazer um resumo do que eu vou falar mais à noite, não sei se todo mundo vai estar lá, mas é importante que todos entendam o que está acontecendo. Existe um projeto de poder, projeto de dominação de vários países, cujo elemento essencial para que esse projeto funcione é o desarmamento. Tá? Então vocês estão vendo vários países da América Latina caminhando rumo ao desarmamento a passos largos. Um exemplo muito próximo nosso é a Venezuela. A Venezuela teve a campanha de desarmamento patrocinada, feita pelo Viva Rio, que é uma ONG brasileira. E segundo essas pessoas, aquilo é o exemplo de democracia, é aquilo que eles querem para nós. E o que se tornou aquilo lá? Uma nação que era o país mais rico da América Latina e hoje as crianças estão comendo cachorro na rua, estão fugindo do país de comida. Por quê? Porque o desarmamento ele tem uma função muito específica, desde que o mundo é mundo, que é transformar você em escravo, seja em pequena escala ou em larga escala. Tanto que desde as ordenações afoncinas, se eu não estou enganado, o único que não podia ter arma no Brasil, espadinha, aquela coisa, era escravo. Se você pegar na Bíblia, sempre que o povo de Deus é subjugado, transformado em escravo, ele é desarmado. Então o desarmamento está sempre ligado a uma preparação para um regime ditatorial, um regime totalitário. Assim foi na Rússia, na China, na Coreia do Norte, na Alemanha nazista, na Venezuela, está acontecendo hoje na Argentina, que eles estão em franca expansão de uma campanha de desarmamento na Argentina para desarmar os civis, porque o foco não é desarmar bandido. Então, se vocês analisarem, o desarmamento faz parte de um estágio muito severo de uma sociedade doente que se avizinha de uma ditadura, de um plano de dominação. E a questão é a seguinte, o grande problema é que a ditadura não é feita de um dia para o outro, você aperta um botão e amanhece uma ditadura, é gradual. E nós não estamos nos dando conta. Está acontecendo no Brasil exatamente o que aconteceu na Venezuela, e os venezuelanos não se levantaram quando era tempo, e agora não sobrou mais tempo nenhum para fazer nada lá. É só as pessoas morrerem, chegando ao ponto de uma manifestação pacífica lá, a Miss Venezuela tomou um tiro na cara. Aquele outro rapaz de olho claro lá, que era um ativista lá, foi cercado pela tropa do Maduro e foi executado, Oscar Pérez, filmando. Tem civil aqui e tal, não sei o que, eu desisto, tá, foram lá e executaram ele. E muitas das vezes a gente se furta a obrigação de entender o que está acontecendo e combater o que está acontecendo da forma que é possível. Muitas pessoas falam assim, mas eu tenho muito dinheiro, então não vai acontecer comigo. Bom, na Venezuela também tinha rico. Um dos casos emblemáticos que eu fiquei sabendo nessas andanças que eu estou fazendo
é de um amigo pessoal do Roberto Saldanha, pai do Jaime. O pessoal do IPSC, todo mundo sabe quem que é. Sim, o Jaimão. Que me disse que numa das ocasiões, ele sempre atirava com um cara da Venezuela, muito rico, que era dono de uma empresa de derivados de petróleo. E um dia ele chegou no trabalho dele, um guardinha foi lá e deu 2 toques no ombro dele e falou: ó, sua empresa foi expropriada por interesse nacional. E aí ele não pôde entrar sequer para pegar as fotos da família que estava na escrivaninha, nem o casaco. Ele teve que fugir do país. E hoje mora, sabe-se lá Deus onde, vive do que, sabe-se lá Deus como. Porque afinal de contas, na hora que podia ter feito alguma coisa, não fez. Afinal de contas, ele era rico, não precisava. Outro exemplo que eu gosto de dar é que o pessoal fala: ah, mas a gente é atleta, os atletas do tiro, com a gente não vai acontecer. Na Alemanha nazista, o campeão olímpico de tiro, tá? Não é um cara igual eu que tira em papel no final de semana, campeão olímpico, foi desarmado por Hitler e 3 anos depois foi executado no campo de concentração. Então percebam a gravidade do desarmamento para uma nação, é algo muito sério. E o pior é que as pessoas não se dão conta, porque o esporte do tiro ele viveu muito tempo meio que nas sombras. Vamos ter pouca gente, vamos negociar como se fosse privilégio, e aquela briga de gato e rato, fugindo das restrições, sobrevivendo. E muitas pessoas acreditam que se a gente continuar assim, vai dar certo. E não vai dar, porque chegou num ponto que eles nos elegeram como inimigos. Não é à toa que a Globo mente, não é à toa que a Ilona Zabó mente, não é à toa que o Sou da Paz mente, é porque nós somos eleitos como inimigos, porque eles perceberam que nós respiramos um ar de liberdade que a imensa maioria dos brasileiros não sabe que existe. E as pessoas estão começando a tomar conhecimento disso aí. E isso frustra os projetos de denominação deles. E o que acontece? Sempre quando a esquerda cai, ela volta com muito mais sangue no olho, gosto de sangue na boca e querendo voltar para o fuder. Por exemplo, o Macri, ele nem de direita não é, ele é social-democrata. Mas ele derrubou os Kirchner. Agora eles voltaram para o poder e estão destruindo a Argentina. Ah, mas isso não vai acontecer no Brasil. Ah, não vai? Já aconteceu. Getúlio Vargas fez uma campanha de desarmamento aqui no Brasil. Deu um golpe aqui no Brasil. E depois que ele venceu os insurgentes, que matou o pessoal que se levantou contra ele, por isso que a gente escolheu o 947, que ele é o pai do desarmamento, ele criou o R-105, que restringia calibres, inclusive da polícia. Ah, era preocupado com as pessoas? Porra nenhuma, era para ele manter a sua força bélica de uma estrutura que ninguém se animasse a enfrentá-lo, caso ele quisesse deixar o regime dele ainda pior. Então o desarmamento tem um fim específico, que é preparar para uma dominação, seja de um déspota, seja de um invasor, seja do criminoso. E qual é o problema? O problema é que eles sabem disso, a esquerda sabe da força política que nós temos, o judiciário sabe da força política que nós temos, os únicos que não sabem da força política que nós temos somos nós. A gente que deveria saber como fazer as coisas, como mudar a realidade, nós não sabemos, e eles olham para a gente e veem aquilo que nós mesmos não estamos vendo. Nós temos um ativo que eles jamais vão ter. A CUT, por maior que seja, ela nunca vai ter o que tem aqui. O que tem aqui dentro dessa sala hoje é o suficiente para mudar o Brasil. Sabe por quê? Porque aqui não tem comedor de mortadela que vai para a tropa. Aqui tem pessoas que são formadores de opinião. Todo clube de tiro, todo o estado, por que eu consigo falar com o secretário de segurança, consigo falar com o comandante-geral da PM, porque tem um bom atirador que conhece. Nós somos referência nos nossos ciclos sociais e nós não estamos sabendo usar isso aí. Muitas vezes por conta de picuinha, pirraça, e um presidente do clube não gosta do outro. Tem estado que eu fui que se eles se encontrassem, se matavam mesmo, literalmente. E aí, isso torna o nosso inimigo invencível, porque a gente não é capaz nem de se unir. Não adianta você ter 20 homens remando uma embarcação, cada um remando para um lado, porque daí passa 2 no caiaque lá e passa. Faltava foco, direcionamento, e a ideia do ProArmas é isso, é dar esse foco, esse direcionamento. Porque o Estatuto de Desarmamento ele foi feito para transformar uma nação em escravo.
E do jeito que a coisa está indo, eu confesso a vocês, senhores, eu estou muito preocupado com a reeleição do nosso presidente. E se ele cair, não interessa quem entra. Eles vão tomar todas as nossas armas. Ah, isso não é possível. Não, não é? Então me expliquem por que em 2017 o STF decidiu que nós não somos os proprietários das nossas armas. Nós temos apenas a concessão do Estado. Ou mais, me explique por que o presidente atual do STF, Luiz Fux, deu uma entrevista falando que tem que se pensar num jeito de entrar na casa das pessoas para desarmá-las, assim como se mata o mosquito da dengue. E muita gente faz bravata, eu vou resistir, vem pegar, e não sei o que, meu amigo. A hora que matarem o primeiro, todo mundo afina. Porque nós não temos organização, nós não temos foco. E a situação é muito grave mesmo. Só isso já deveria ser o bastante para a gente entender a importância de se unir e compreender que o que eu estou fazendo não é porque eu acho bonito, é porque ou nós fazemos isso agora, ou nossos filhos vão ser transformados em escravos. Mas a coisa é muito pior. Desde a década de 60, a ONU tem investido no desarmamento das nações. Por quê? Porque ela está preocupada com a paz mundial? Não, porque ela tem tropas de paz. E as tropas de paz não levam nem flores nem livros, eles estão muito bem armados. E essas tropas de paz muito bem armadas não querem encontrar resistência. É fácil de vocês compreenderem. Se todos nós aqui compuséssemos uma tropa de paz, os senhores iam preferir pacificar o Rio Grande do Sul ou o Texas? No Texas, atrás de cada morto, cada árvore, tem um cara que opera uma R-15 desde os 5 anos de idade. Vocês viram aquele vídeo na internet daquela menininha de 6 anos atirando com... que atira com os 2 dedos, não consegue puxar o gatilho. Por que vocês acham que quando os japoneses bombardearam Pearl Harbor, não entraram pelo outro lado? Por que vocês acham que nenhuma praça de guerra é feita no território americano? Porque lá tem 400 milhões de armas. Não dá. Cada homem é um soldado muito bem armado. Por que os americanos não conquistaram o Vietnã? Porque dentro de cada buraco tinha um Vietcong armado. Por que a Alemanha não entrou na Suíça? Porque cada homem é um soldado. Então vejam que esse ânimo do capital internacional em financiar o Sou da Paz, o Viva Rio, essas coisas, e a imprensa para nos manter desarmados, é porque eles sabem que nós não vamos ter como se defender. Tanto é que eles já falam abertamente em dominar a Amazônia, internacionalizar a Amazônia, porque eles sabem que nós não temos condição de defender o país. Ah, mas o guerreiro de selva, se entrar, não sai. Meus amigos, por mais eficaz que seja um exército, ele não tem condições de defender um território do tamanho do Brasil. Nem o exército americano não consegue, é muita área. Você precisa ter um cidadão para proteger o lugar ali, senão não vai, não adianta. Mas a situação ainda é mais grave. E chega a ser assustadora de tão grave que é. A esquerda, eles têm nos criminosos o seu capital político. Eles tratam o vagabundo como capital político. Daí a existência de diálogos cabulosos, daí a existência de esquemas envolvendo crime organizado. E eu provo para vocês, o PSOL foi um dos partidos que votou contra a expropriação de bem de traficante. Por quê? Porque eles veem tudo aquilo que a gente vê como abjeto, como ruim, como vítimas da sociedade, como capital político. É o chamado lumpen proletariado. Então são as minorias, mas são os criminosos, traficantes, latrocidas, homicidas, estupradores, pedófilos. E assim eles trabalham todo esse pessoal como algo que tem que ser protegido. E o Estatuto de Desarmamento ele veio justamente para proteger essas pessoas. Tem um estudo do FBI que fala que o criminoso ele tem muito mais medo de enfrentar um civil do que de enfrentar um policial. Porque o policial tem que prender, ler direito, tarará, recursos, direitos humanos, o cacete. O civil só tem uma obrigação, é enfiar tanto chumbo naquele fila da puta, que se ele cair na merda de um rio, ele afunda e não levanta nunca mais. E isso é estudado. Isso não é a gente que inventou. Eles têm muito mais temor de enfrentar um civil. E aí eles desarmam a população para deixar o bandido poder trabalhar com tranquilidade. Inclusive tem decisão aqui do Rio Grande do Sul dizendo que a arma ilegal é ferramenta de trabalho do bandido. Tem outra decisão aqui do Rio Grande do Sul que fala que o bandido pode portar a arma mesmo porque ele precisa daquilo para se defender. E se defender de quem?
Da polícia. Da polícia, dos cidadãos. E aí o que acontece? O troço é tão grave, que eu, com uma arma registrada, se eu for pego portando, eu vou me fuder até o talo. Aí vai vir, esse mesmo juiz que deu essa decisão vai vir me fritar, mas o bandido não, porque o bandido é o capital político desse povo. Eles protegem essas pessoas. A Márcia Tipri fala que ela acredita numa lógica no assalto, que ela é favorável ao assalto, que o assalto é importante, que eles têm direito a dividir a renda. A menina que quase ganhou para prefeita aqui, Manuela Dávila, é a favor do assalto, do cacete, da destruição da família, de tudo, porque eles realmente vendem essas pessoas capital político. E aí a questão é a seguinte: o que acontece? Vocês vão lembrar que da minha época para trás, a gente saía de casa e deixava a TV acesa, ligada. O vagabundo pensava que tinha gente que não entrava, porque todo brasileiro poderia ter uma arma, e eles não entravam. Hoje eles preferem invadir uma casa que tem gente, porque além de roubar, estupra, faz uma barbaridade total lá, leva o cara para passear nos caixas eletrônicos, enquanto a família dele lá está sendo destruída. Esses dias eu fiz uma live com um instrutor de tiro lá de Campinas. Ele falou que um cara procurou ele para comprar uma arma, porque na saidinha de Natal, 2 caras que saíram na saidinha de Natal, forçaram o portão dele, ele ligou para o 190, ficou ligando, ele gritando lá, mostrando que tinha gente, arrombaram o portão, entraram na casa dele, estupraram a mulher a noite inteira, a filha, e surraram esse cara a noite inteira. Ele ficou por mais de 4 horas com esses bandidos dentro da casa dele. E saíram tranquilamente. É para isso que serve o Estatuto do Desarmamento. Vocês vão lembrar que antigamente não tinha abordagem nos semáforos de assalto, porque todo mundo poderia ter porte de arma. E se você não portasse, o do carro de trás portava. E aí cria o efeito Aurel, um protege o outro. Só que eles fizeram isso justamente para proteger marginal, proteger bandido. E a gente não se atentou. Mas existe algo ainda mais grave que todas essas 3 coisas que eu falei para vocês, que é nos deixar vulneráveis a inimigos internos, uma ditadura, inimigos externos, a dominação de um outro país, proteger marginal e nos deixar à mercê de marginal. A 4ª coisa é a pior delas. Quando você nasce humano, seja homem ou mulher, você tem por natureza direitos naturais. Como se Deus tivesse te dado alguns direitos, como direito à vida, liberdade de expressão, e por aí vai. Esses direitos naturais compõem a sua humanidade. E dentre esses direitos naturais, na minha opinião, o mais importante é o direito à legítima defesa. Porque não adianta ser livre se você não pode se defender, não adianta estar vivo se você não pode se defender, porque daí você não é um ser humano. Você é uma res. A res está viva, só que não tem direito à legítima defesa. E aí, quando você tira de uma nação inteira um direito fundamental dessa envergadura, que é o direito à legítima defesa, e eu vou além, muito mais importante que o direito da gente defender a nossa própria vida, é a gente poder defender a vida dos nossos filhos. Porque eu aposto que qualquer um aqui preferiria morrer 1000 vezes do que ver um filho tombando. E o Estado vem e arranca disso de uma nação inteira. Ele não tirou de vocês só o direito de comprar arma e portar. Ele tirou um pedaço da sua humanidade. E junto com isso ele tira o seu brio e o seu ímpeto de reagir contra a injustiça. E transforma você de homem numa ovelha, que pode ser conduzida pelo Estado e levado ao abatedouro a hora que eles quiserem. Prova disso é o prefeito de São Paulo soldando o estabelecimento comercial e ninguém reage. Os caras roubando a gente e o povo votando de volta neles porque ninguém reage. Destruindo o país e ninguém reage. Porque a gente nos foi arrancado, não foi o direito de comprar arma, foi o ímpeto de reagir. O maluco fala que vai comprar vacina e enfiar em todo mundo e ninguém reage. Os cracudos fecham a rua da casa da gente e ninguém reage. Vamos fazer isso há 30 anos atrás para ver. Sem terra, invadindo fazenda, índio invadindo fazenda, e ninguém faz porra nenhuma. Porque nos foi tirado o brio, o ímpeto de reagir. Esse é o maior crime do Estatuto do Desarmamento. É transformar homens em cordeiros.
porque é para isso que ele foi feito. Nós temos um momento hoje no país que se avizinha muito da tomada de poder, do sufocamento dos poucos direitos que nós temos, e é uma imaturidade pensar que nós, por sermos atletas ou praticarmos o tiro esportivo, vamos ser preservados dessa sanha do Estado. Porque hoje, com o presidente ao nosso favor, nós não temos mais o direito de ir e vir, tem prefeito decretando toque de recolher, nós não podemos trabalhar, nossos filhos não podem ir à escola, todas as liberdades e garantias individuais que nós deveríamos ter asseguradas estão sendo desrespeitadas. Isso que o presidente está a nosso favor. Imaginem o que vai acontecer se ele não for reeleito. Eles vão entrar nas nossas casas para tirar tudo da gente, não é só arma não, é tudo. Eles vão mergulhar a sociedade brasileira num caos inigualável. Tanto é que situações como a de Criciúma, do Novo Cangaço, acontecem à luz do dia, com tranquilidade, porque eles têm a certeza que nós não vamos reagir. Nós não temos o ímpeto de reagir mais. Imaginem se no lugar de cada celular daquele lá fosse um fuzil que filmou a ação. Ah, mas isso aí é loucura. Nunca vai acontecer uma reação desse tipo? Não, não vai, sabe por quê? Porque já aconteceu. Em Mossoró, quando o Lampião foi invadir a cidade de Mossoró, os habitantes se organizaram, ocuparam os telhados, e quando o Lampião chegou cantarolando, porque achou que ia subjugar a cidade, ele foi recebido com uma chuva de balas. E esse episódio é comemorado até hoje. Chuva de balas de Mossoró. Então, quando o Estado tira do cidadão o direito de defender a sua vida, a vida da sua família, do seu patrimônio, ele está tirando muito mais do que o direito de comprar uma arma. Ele está tirando boa parte da sua humanidade. Ele está transformando em ovelha. Ele está se tornando dono dos seus filhos, porque só se desarma aquilo que vocês querem escravizar. Eu estava comentando com o André há pouco, na brincadeira, muita gente fala, pô, você é corajoso fazer isso aí. Eu vou falar para vocês, não é coragem, meus amigos, é desespero. Eu, ao longo de toda a minha vida, minha preocupação foi pagar boleto, trocar de carro, trocar de casa, aumentar o meu escritório, pagar as contas, ver meus filhos crescerem. Até que um dia eu entendi que o Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. E que não importasse se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, o preço pela minha omissão seria catastrófico. Pessoal, não é sobre arma, é sobre liberdade! Senhor, o que é isso aqui? Que é isso? Isso aqui, no meu tempo, era munição. Munição! Ah, Temos um alvo ali. já temos um alvo aqui. Ah. Um alvo.